Somos da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves e estamos desenvolvendo um trabalho sobre as histórias das mulheres em Roraima. Para começar mais intimamente, a gente gostaria de saber o seu nome completo, o seu estado civil, o seu local e a data de nascimento. Mais sobre esses meios, se você... Na sua adolescência, como foi mais ou menos na sua infância, sua educação, mais sobre esse meio. Então, Dolane Patrícia, sou mais conhecida como Dolane Patrícia, mas o nome completo é Dolane Patrícia Santos Silva. Eu estou em Roraima há 26 anos, na verdade eu sou baiana. E eu vim pra cá, né, pra me casar, mas fiquei 20 anos casada, hoje sou divorciada, sou mãe de 4 filhos, originados do meu casamento. E nesse espaço de tempo, eu saí da Bahia para vir aqui. Quando eu cheguei aqui, eu fiz o concurso do estado de Roraima. Aí comecei a trabalhar no banco do estado de Roraima. Minha infância eu cheguei a passar ainda na Bahia, eu sempre conto em alguns livros que tem minha biografia, minha infância na Bahia. E aqui em Roraima eu comecei no banco do estado de Roraima. Aí depois disso trabalhei na Cefaz, na época eu fazia ainda economia. Aí quando eu saí da Cefaz, eu trabalhei também na educação, estou no concurso público. Aí da educação eu resolvi fazer direito. E eu concluí meu curso, eu fiz um concurso do Tribunal de Justiça de Roraima, passei pelo Tribunal de Justiça. Aí nesse espaço de tempo eu recebi um convite para ensinar as pessoas sobre os seus direitos através da Rádio Roraima, com o convite da Sumaira Cabral. Então eu fazia, assim, semanalmente, 2 vezes na semana, um programa onde levavam para o interior o direito das pessoas. Nessa época também eu passei a conversar muito com pessoas do interior, elas se reuniam no tema do local para explicar os direitos previdenciários que ela tinha, porque até então elas não conheciam, para saber os seus direitos. E assim foi passando e eu recebi o convite para fazer o mesmo trabalho na televisão. E eu passei primeiramente na TV Ativa, para falar sobre o direito das pessoas. E depois disso eu recebi o convite da TV Cidade para poder fazer esse programa de televisão lá, já estava formada já em Direito. Eu estudei com meu AB logo depois que me formei. E já tem 4 anos que eu estou nesse ramo da televisão com relação a ensinar as pessoas os direitos que ela tem. Só que, além disso, eu também escrevo semanalmente para o Jornal Folha de Boa Vista, também há 4 anos, onde eu, além de tratar de assuntos referentes ao direito das pessoas, eu trato sobre temas relevantes também. E levo essa informação gratuita para as pessoas da mesma forma. Eu tenho história de advocacia. Eu, na verdade, quando eu passei no curso do Tribunal de Justiça, eu queria advogar, mas por estar no Tribunal de Justiça, eu era impedida por lei.
Então eu resolvi desistir do concurso público. As pessoas disseram, nossa, como é que você faz isso? Todo mundo quer entrar e você pede para sair. Mas eu pedi para sair porque eu realmente queria advogar. Eu fico um pouco presa lá e eu sou assim muito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu saí do Tribunal de Justiça e abri meu próprio escritório de advocacia. Eu já tinha feito até então, inclusive, curso de magistratura. Eu passei a ser juiz arbitral nomeada pelo Diário da União. Eu sou juiz arbitral, tenho essa portaria até hoje. E atuei no Tribunal de Roraima, no Tribunal de Roraima. Quando eu trabalhei no TJ, eu fui conciliadora. Fui assessora jurídica do juiz, doutor Leonardo Copelo, hoje desembargador. Também atuei em alguns momentos em que ele foi desembargador também, né, porque eu trabalhei no TJ. E quando abri meu escritório, eu também passei a ser professora da faculdade catedral. Eu ensinei durante vários anos lá, direito social civil e também direito previdenciário durante muito tempo. Aí depois disso, na advocacia, eu queria muito estudar, aí eu fui fazer a pós-graduação em direito processual civil pela LFG e também eu comecei a fazer, como eu sou adventista do sétimo dia, eu tive muita dificuldade com a pós-graduação por causa do sábado. Então, assim, eu tinha o sonho de fazer minha pós, de me qualificar, e eu não podia, porque tudo era sábado. E eu tinha o maior sonho, que era direito eleitoral, mas sempre era no sábado e eu acabei não fazendo. Mas eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Universidade Federal de Roraima, e foi assim, muito importante. Para mim, foi uma experiência maravilhosa, com pessoas incríveis, um curso muito bom. E eu concluí o mestrado, hoje eu sou mestre, está aguardando já abrir o edital para o doutorado, para poder começar já também essa nova etapa. E eu sempre atuei também com questões relacionadas à ajuda humanitária. Sempre que tem ações sociais, eu procuro estar presente para tirar a dúvida das pessoas, para ensinar para elas os seus direitos, principalmente com relação ao direito de família, questão de pensão alimentícia, questão de guarda de criança, questão de união estável, de guarda unilateral, essas coisas que são as mais frequentes. Então, pessoas, elas não têm dinheiro para poder pagar uma consulta para um advogado e muitas vezes não conhece o direito que tem e acaba sofrendo sem saber que tinha jeito, tinha como resolver. Então eu sempre quis fazer esse trabalho e nas redes sociais, em todos os vários bairros da cidade, muitos, sempre me convidam para eu ir, eu vou gratuitamente para falar para as pessoas, principalmente pessoas carentes. Me envolvi muito também com questão relacionada a adolescentes, de visitar abrigos, de fazer palestras relacionadas ao não uso de drogas, a questão relacionada à importância de ter uma vida sem vícios e da importância de estudar. Também fui muito envolvida com questão relacionada à doação de alimentos, de roupas. Eu sempre gostei muito de ajudar. Eu tenho um site que é do lanipatricia.com.br.
Ele retrata um pouco da minha história, com fotos e tudo. E eu tenho também um trabalho que eu realizo junto à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho um trabalho com os bebês, com crianças de 0 a 4 anos de idade, e também com os adolescentes que se reúnem na minha casa uma vez na semana, na sexta-feira à noite, onde a gente trata de assuntos relacionados à adolescência, aos conflitos da adolescência, na linguagem deles, com pessoas sempre da mesma faixa etária, que é muito gratificante. A gente também já fez muitas visitas, a gente, desse grupo musical, desse pequeno grupo de adolescentes, nós criamos um grupo musical de adolescentes. E esse grupo musical passou a se apresentar em vários lugares do estado de Roraima, para poder, como abrigos e outros locais também, inclusive com os venezuelanos, com a chegada deles, fomos em alguns abrigos e fizemos algumas programações especiais também com relação a isso. E antes disso, eu já tive um grupo musical também, que eu fiz a direção por 10 anos, se chamava Mensageiros da Paz. A gente tem uma grande amizade até hoje com os membros desse grupo, essa comunidade assim, muito legal, muito feliz de ter passado por essas experiências. E hoje eu continuo com o programa de televisão, terças e quintas, às 7 da manhã. E passa ao vivo também pelo Facebook, então as pessoas podem compartilhar no mundo inteiro. E muita gente me agradece muito, porque falam que não teriam como conhecer aqueles direitos se não fosse através do programa, porque elas não tinham condições para um advogado para saber quais são os seus direitos. E às vezes a gente ajuda muito as pessoas que não têm condição de entrar com uma causa que às vezes é cara. Aí ela vai e seleciona alguns casos e faz sem cobrar, para que as pessoas possam ter seus direitos garantidos. E eu continuo também escrevendo até hoje na Folha de Boa Vista. E também continuo com o meu escritório de advocacia e presto serviços advocatícios de assessoria jurídica para várias empresas do estado. Sim. E em relação à sua profissão, assim, você sofreu alguma resistência social por você ser mulher, estar exercendo sua profissão? Não, nunca. Sempre, assim, eu tive assim, a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas na OAB, que sempre me trataram de pé de igualdade. Doutor Neildo, doutor Edinaldo Vidal, sempre pessoas que respeitaram muito isso, e eu nunca senti nenhum problema nesse sentido de, por ser mulher, ter algum tipo de tratamento diferenciado. E a gente sabe, assim, que a senhora tem uma atuação muito importante na religião. E a gente gostaria que a senhora falasse mais um pouco sobre isso. Então, eu sou adventista há muitos anos e eu comecei lá na Bahia ainda, quando eu fui para Boa Vista eu já era adventista e já atuei assim com crianças, como eu disse, com adolescentes, e hoje eu estou trabalhando com o Ministério da Mulher. Assim, no início foi meio difícil para a gente poder adaptar a questão de mulher, não é fácil como lidar com criança.
Mas graças a Deus, aos poucos a gente teve uma equipe muito boa, equipe maravilhosa, e a gente começou a fazer trabalhos sociais também. E a gente começou a fazer sopa para os venezuelanos, e a gente entregava essa sopa na rodoviária. Eu era aquela pessoa que tinha a função de avisar que a gente estava com comida, então era a pessoa mais perigosa que tinha, porque eles saíram correndo. Então, assim, a gente sempre levou isso, e a gente também ajuda pessoas carentes, a gente faz visitas, leva a cesta básica, e agora também nesse mês de setembro, foi a campanha Setembro Amarelo, a Igreja Adventista tem a campanha Quebrando Silêncio. Todos os anos tem um tema, e o tema desse ano é o suicídio. Então casou a questão do Setembro Amarelo com o suicídio. Então eu fiz várias palestras sobre o tema, inclusive fiz palestras juntamente com outros profissionais, e a partir da igreja nós tivemos a oportunidade de levar para outras pessoas também palestras de psicólogos como a doutora Adria Almeida, a doutora Fernanda Furtado, psiquiatras também, doutor Rui Lessa, ele deu várias palestras. Eu fiz várias entrevistas com eles, e as pessoas que nos assistiam, que eram muitas, faziam suas perguntas com relação a temas como depressão, como ansiedade, estresse, o próprio suicídio. Culpa, traumas. Nós entregamos muitos livros do Poder da Esperança, com o grupo de adolescentes também com o Ministério da Mulher, que é o Clube Mulher Mais. Nós entregamos para vários locais. Recentemente nós entregamos 700 revistas para o Ministério Público, para que levassem na campanha que eles também estão fazendo com o Setembro Amarelo para várias escolas. Por exemplo, ontem foi a escola militar. Nós entregamos inclusive revistas Quebrando o Silêncio infantil para adolescente e também adulto, para ser distribuído para as pessoas, porque houve uma pesquisa em que o suicídio muitas vezes ele pode ser evitado se você trabalhar a campanha da prevenção. E aí, com base nisso, a gente tem focado muito nesse aspecto de fazer palestras relacionadas ao equilíbrio emocional. E mostrar para as pessoas que vale a pena a vida. E assim, como a senhora se sente podendo ajudar as pessoas carentes, muitos adolescentes, em questão de suicídio, que tem muito hoje em Boa Vista? Em ajudar pessoas carentes a resolver certos problemas que não têm uma condição financeira para resolver com certo advogado, né? Então, eu gosto muito de ajudar, assim, eu me sinto muito bem ajudando. Então, sempre que eu posso, eu sempre procuro ajudar as pessoas. E assim, eu fico muito feliz porque algumas questões que as pessoas achavam que não tinha como resolver, eu acabei resolvendo. Isso foi muito legal, porque é uma questão muito gratificante saber que existem pessoas, porque com uma orientação, às vezes as pessoas ligavam desesperadas para mim, chorando porque tinha uma situação acontecendo, mas com uma orientação, muitas vezes aquilo mudava o curso da vida da pessoa e às vezes da família inteira. E para a senhora, assim, qual
a perspectiva religiosa em relação à mulher dentro da igreja? Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um espaço muito mais aberto para a mulher com a criação do Clube Mulher Mais. Esse clube, ele atinge todos os aspectos da vida das mulheres e tem a oportunidade também de levar esse trabalho para as mulheres que não são adventistas do sétimo dia, porque quem não é da Igreja Adventista também pode fazer parte do Clube Mulher Mais. Nós temos reunião uma vez no mês. Nós temos descontos com alguns parceiros, como Clínica Derma Roraima, Loja Menina Mulher, Salão de Beleza Ulielas. Então isso também é importante porque a gente faz aquela interação com as mulheres, porque é muito importante ter amizade, ter falado, ter uma comunidade, ter um grupo de apoio. E a igreja proporcionou isso através do Clube Mulher Mais, que tem várias atividades, entre elas essa da solidariedade, porque o Clube Mulher Mais, ele tem 4 unidades, que é da mulher mais solidária, mais missionária, mais amiga e mais intelectual. A gente acaba tendo assim uma forma mais genérica de conseguir alcançar mais mulheres para juntamente conosco levar essa ajuda a outras mulheres carentes, a levar a palavra de Deus, que é muito importante, essa questão da pessoa ter depressão. Nós trabalhamos muito isso, essa questão da depressão.
conhecer para ver realmente que era uma pessoa especial. Eu sou da 4ª série apenas e muita gente não sabe, mas os artigos que eu escrevo hoje, há mais de 4 anos na Folha de Boa Vista, muitos deles foram inspirados no que eu estudei dos livros dela, porque ela tem uma linguagem muito poética em tudo que ela fala. Então eu peguei um pouco dessa linguagem poética por ler muitos livros dela e tentei passar a escrever de uma forma semelhante, porque ela até a 4ª série escrevia melhor do que pessoas que hoje tem pós-doutorado e tudo. Então eu achei isso muito bonito e eu lia muitos livros dela, mas eu sentia ao falar dela, ao mencionar a questão da igreja adventista para outras pessoas, assim, aquela questão, nossa, mas uma mulher, mas por que a mulher não poderia também receber a mensagem de Deus para alertar outras pessoas para que o que realmente seria a vontade de Deus, numa época em que é a mídia que dita as coisas, numa época em que as pessoas pensam sempre em si mesmas, e de que forma isso poderia ser mudado na luz da Bíblia, como ela realmente é, como Deus realmente imaginou que a gente deveria viver de acordo com o que está escrito ali. Fala sobre a questão da profissão. Na sua profissão, na sua opinião, qual é o papel da mulher na sociedade? Hoje, para a mulher ele é essencial, porque antigamente a mulher ela ficava só em casa, cuidando da casa, do filho, da roupa. Hoje em dia não, por exemplo, eu sou mãe, praticamente mãe e pai, porque eles moram comigo, de 4 filhos. Eu trabalho, eu escrevo, eu apresento, eu cuido das coisas da igreja. E então a mulher é fundamental, porque nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então nós conseguimos esse espaço, essa questão de poder votar hoje é muito importante, porque a gente pode fazer a diferença. Então hoje a mulher realmente é uma função de grande destaque na sociedade e é muito importante que isso continue crescendo cada vez mais. Como você concilia a sua vida tendo tantas atividades? E como você concilia a sua vida tendo tantas atividades assim, o seu trabalho, a sua vida domestical, a sua religião? Então, eu sempre procurei buscar sempre Deus em primeiro lugar, porque ser uma pessoa organizada. Então, assim, na verdade, minha vida é um pouquinho um milagre, porque seria humanamente impossível fazer tudo o que eu faço. Mas, assim, todas as manhãs eu acordo, faço o culto e peço sempre Deus forças para poder dar conta de fazer tudo que tem que ser feito naquele dia, vivendo sempre um dia de cada vez, assim como a Bíblia orienta, não ficar muito ansioso para o dia seguinte. E além disso, me organizar de forma que eu possa ser inteira, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na igreja e quanto nas demais atividades em que eu executo. E seus filhos, eles apoiam essa sua vida corrida, assim, com muita tarefa, sempre? Então, eu sempre tive essa preocupação, porque para mim a família é a coisa mais importante. Eu aprendi primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. Então eu tenho que procurar conciliar tudo, priorizando a família da seguinte forma. Eu também os deixei um pouco ocupados, porque eles fazem inglês, fazem Kumon, fazem natação. O meu filho de 15 anos, ele joga futebol, ele é do time do SESC, ele é do time da Constelação. Ele faz cursinho, ele estuda integral no SESC. Aí o meu filho, que tem 18 anos, ele entrou na faculdade com 15 anos de idade. Ele entrou para Direito, então ele faz Direito, ele faz estágio e ele faz cursinho. E a minha filha Emily, ela faz inglês, ela faz cursinho, ela faz faculdade. Já fizeram xadrez, já fizeram judô, eram medalhistas de judô, de xadrez também, de natação. Então eles sempre foram muito envolvidos, e o tempo que a gente na igreja ajuda muito, porque a gente faz tudo junto. Eles também são da igreja adventista. Então a Hannah, que hoje ela tem 7 anos, por exemplo, tudo a gente faz junto. Na igreja a gente sempre está juntas, fazendo as mesmas coisas. Ela já fez quase todas as personagens da Bíblia. Eu estou sempre ali com ela de alguma forma. Esse grupo de adolescentes, todos os meus filhos fazem parte desse grupo de adolescentes. A atividade das mulheres, sempre que é possível, também minhas filhas do sexo feminino estão presentes. Então sempre eu procuro estar perto deles, e a igreja ajuda muito a unir, porque a gente tem o mesmo objetivo, e como somos todos da mesma igreja, desde bebê que eles já fazem parte, participam de tudo. Essas campanhas todas que eu faço, eles também me acompanham. E Deixa eu queria só falar da minha mãe, que eu não falei. mas qual é um dos grupos que mais precisa, que não tem esse conhecimento? Com certeza é o grupo de mulheres e que são mães, com problemas relacionados aos filhos, pensão alimentícia e guarda de criança.
fazer uma pergunta. Por que você acha que isso acontece? E por que você acha que isso acontece? Porque as pessoas hoje se divorciam por tudo. E muitas vezes o pai, geralmente, ele não gosta muito de pagar a pensão. Alguns só pagam a pensão quando realmente são assinados pela justiça. Não é a realidade de todos, mas a grande maioria, assim, desses casos que a gente ajuda, são de mulheres que são mães e que o pai foi embora, ou que depois do divórcio o pai não deu mais atenção para o filho. E a maioria também busca uma questão do pai dar atenção para o filho depois do divórcio, ou depois da separação. Muitos casos também de mães que são solteiras, adolescentes que às vezes engravidam muito cedo e acabam ficando sozinhas para criar seu filho e sem conhecer os seus direitos. E aquelas questões também de pessoas que têm união estável e não conhece os direitos com relação à partilha de bens, e quando se separa, a separação não é amigável e geralmente um sai perdendo e as mulheres sempre se sentem mais fragilizadas. Tem aquela questão também da violência doméstica e a gente procura também dar um pouquinho de assistência. E na sua concepção, assim, o que a senhora acha de os homens se divorciarem e deixarem os filhos de lado, assim? Então, os homens precisam saber que o divórcio acontece com a mãe, não é com os filhos, né? A questão, o casamento, ele pode acabar, o namoro pode acabar, mas a relação com os filhos, ele vai ser para sempre, ele vai sempre ser pai. Então é muito importante, porque existe um estudo da psicologia hoje, que os pais que são criados, os filhos são criados longe do pai, têm um pouco de dificuldade, quando adultos, resolver algumas questões psicológicas consigo mesmos. Então é muito importante que o pai esteja presente, que o pai entenda que precisa continuar mantendo a relação com os filhos, mesmo depois do divórcio. Quais os momentos marcantes? E quais os momentos mais marcantes, assim, da sua trajetória de vida? Foram muitos, né? Falar assim de um apenas realmente não é fácil. Mas, assim, o nascimento dos meus filhos são momentos marcantes, assim, como família, né? Hoje, minha mãe, ela mora comigo e ela me ajuda bastante também. Então, o nascimento dos meus filhos, na época em que, principalmente nessa primeira filha, ela nasceu com um pulmão incompleto, prematura, de 7 meses, muito prematura. Então, cada nascimento foi um milagre, né? Também, quando eu conheci a igreja adventista, também foi muito importante, porque minha vida mudou completamente e eu passei a ver a vida de uma outra forma. Só um minutinho, a gente fica falando, ela tá filmando, desculpa. Princesa, fica lá só por Uma referência pra você como mulher? Sim, é uma referência, porque na verdade ela também divorciou do meu pai quando eu tinha 6 anos de idade e ele não me deu assistência. E ela foi assim, aquela mãe e pai tão perfeita a ponto de que eu não sentia assim, aquela questão tanto da ausência dele, né? Então ela realmente foi mãe e pai na minha vida, sempre lutou muito sozinha para que eu pudesse ser uma pessoa de bem, para que eu pudesse terminar os meus estudos, e graças a Deus, eu sou muito grata a Deus por ela, porque com certeza se não fosse por ela eu não teria chegado até aqui. E você vê alguma diferença entre homem e mulher que hoje exerce o ramo do direito? Na verdade, a advocacia é muito tranquila. Hoje já existem alguns projetos específicos para mulher, com mulheres mais na UAB, com relação também à promotoria, à questão de defensores e juízes. Assim, eu vejo que são classes assim, bem unidas e que os direitos geralmente são iguais, pelo menos na questão jurídica eu vejo. Eu não vejo isso na questão política no nosso país, mas na questão jurídica, no nosso estado eu posso falar que a questão assim, é bem equivalente. Pergunta-se para ela, em relação qual exemplo você quer que as tuas filhas e os teus filhos tenham de você? Qual exemplo você deseja que suas filhas e seus filhos tenham em você? Olha, eu gostaria que eles tivessem a mesma dedicação sempre na igreja, falar sempre isso para eles, buscassem a Deus primeiro, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas acontecem mais tranquilamente. Então eu sempre converso com eles para sempre colocar Deus em primeiro lugar, para que dê prioridade. A gente tem um projeto na igreja de uma família chamada Primeiro Deus, então eu gostaria sempre que eles mantivessem isso, e mesmo depois que se casassem, tivessem formado as suas próprias famílias, e continuassem pregando isso para os seus filhos,
difamando e dizendo da importância de colocar Deus em primeiro lugar e buscar primeiro as coisas de Deus, na certeza de que as demais coisas serão acrescentadas. E o que você Mãe, acha? tá filmando aqui, mãe. Só um pouquinho. Sim. Já? Aí, continua. O que você acha Sobre a história, sobre a gente construir uma história. o que você acha sobre a gente ter um projeto relacionado às histórias da mulher de Roraima? Acho que pra gente mostrar mais sobre a gente mesmo, né? Que hoje em dia é muito difícil a gente ver em livros, história mais voltados para os homens. É verdade. Eu acho uma iniciativa muito importante. Quero inclusive parabenizar a professora, parabenizar vocês alunos por esse trabalho, porque a minha visão é a seguinte: existem muitas mulheres hoje que elas são, por exemplo, vítimas de violência doméstica. Então, elas não procuraram estudar para ter uma independência. E muitos sofrem violência doméstica, muitas mulheres, e continuam com o agressor porque não tem uma liberdade financeira. Depende dele para o sustento da casa, dos filhos, e ficam naquela situação. Mas se elas estudassem, se elas soubessem que tem como conseguir uma vida financeira e ser independente também, ao mesmo tempo ser mãe e ser esposa, ia ser muito importante, porque existem mulheres que desistiram de viver e apenas existem. Então, um documentário como esse que estão fazendo, um trabalho como esse, leva outras mulheres que já perderam a esperança de lutar, tenham mais incentivo para saber que a vida pode ser diferente. Sim. E para finalizar a nossa entrevista, o que você acha que as mulheres devem fazer para conquistarem o seu espaço? A primeira coisa é estudar. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer para conseguir o seu espaço é estudar, porque uma das poucas coisas hoje que ainda dá para você, ainda é justa a questão do estudo. Quando você estuda muito, quando você realmente se dedica, as suas chances de conseguir ser uma pessoa de sucesso, ser uma pessoa independente é muito maior. Então, muitas pessoas não levam tanto a sério a questão do estudo e não vê de forma tão importante. Mas o estudo hoje, a escola, é muito importante, essa dedicação à escola, para que lá na frente você saiba que é importante, porque você vai conseguir vencer com base no conhecimento que você tem. E é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você. Então eu quero agradecer, em nome da Mariane, da Jéssica e da professora Rutimara, pela entrevista maravilhosa que a gente teve. E eu quero parabenizar a senhora por ter toda essa dedicação e toda essa disponibilidade para conciliar tudo, né? Que não é muito fácil. Parabéns. Eu que agradeço, muito obrigada. Assim, eu tinha que fazer minha colaboração, minha contribuição, porque eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante realmente. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Estamos aqui à disposição. Obrigada. Nós saímos livros. Então, minha biografia sai primeiramente no livro Personalidade da Amazônia. Eu fiz uma pesquisa, né? Quem você acha que poderia ser uma personalidade da Amazônia que representaria bem Roraima? E o meu nome foi um dos escolhidos. E sai na biografia do livro Personalidade da Amazônia. Aí no ano seguinte, novamente, saiu e eu recebi de novo o certificado em homenagem de personalidade, minha personalidade da Amazônia 2. E minha biografia foi atualizada para o segundo livro. E aí, depois disso surgiu também essa questão relacionada à mulher personalidade brasileira, que foi em Manaus. Eu também fui uma das escolhidas, recebi a medalha e o certificado, e também fiz parte do livro Mulher Personalidade Brasileira, que é um livro que eu não fiquei com nenhum exemplar, porque todos esgotou. E saí também no livro no livro Amazonas Roraima, também tem, minha biografia também faz parte desse livro. Fale um pouquinho sobre esse início de atividade profissional aos 16 anos, essa trajetória de escola e profissão, rapidamente, para a gente ter Então, eu me formei muito cedo. E assim, no ano que eu me formei com 16 anos, já comecei a trabalhar como professora. Eu fiz magistério, então eu já comecei a trabalhar, comecei numa creche e depois fui para a escola Rosalina Vesper de Souza, depois fui também na escola Rosalina Vesper de Souza, também na escola adventista, já algum tempo depois, mas começou com 16 anos realmente essa questão. Eu já formada no ensino médio como magistério, comecei a ser como professora dessa função. E é interessante porque os meus filhos também formaram muito cedo, né? A minha filha entrou na faculdade com 16 anos e o meu filho já entrou na faculdade com 15 anos. Eu saí do ensino médio com 16, eles entraram na faculdade com essa idade. Então você vê que isso passa um pouquinho também
meus filhos a importância de estudar. Então eu sempre me dediquei muito aos estudos, por isso eu me consegui me formar tão cedo, a mesma forma dos meus filhos, e isso fez uma grande diferença na minha vida. Você lembra mais ou menos a época que você saiu do ensino médio e começou a trabalhar já com 16? Um ano, mais ou menos? A década pode ser também. Foi na década de, deixa eu lembrar aqui, de 80. Década de 80. Porque a gente tem a perspectiva histórica, que daí a gente tem que ir colocando assim, a questão temporal, né? Isso. Década de 80. Eu acho que era isso, né? Sim. Foi.